Uma pessoa que faz parte de um dos nossos grupos de oração, numa das cidades mais movimentadas para esse trabalho, ela está um pouco assustada com a tarefa que Maria encomendou para o seu grupo. E ela então está pedindo orientação. Maria nunca encomendaria uma tarefa que a gente não pudesse cumprir. Quando a gente recebe a tarefa, a gente pode pensar que é excessiva, que é demais para nós, mas não é assim. Ela está contando com o nosso potencial interno, está contando com aquele potencial que nós mesmos desconhecemos. Muitas vezes nós temos um potencial desconhecido, temos um potencial reprimido e, como não estamos desenvolvendo isto, pensamos que não somos capazes, pensamos que só podemos fazer aquilo que fazemos no nosso ritmo normal e comum. Mas quando ela pede algo, ela está também trabalhando para a nossa evolução. Ela está trabalhando para que a gente dê mais um passo e não fique cristalizado até o fim da vida no ponto em que estamos. De forma que não tenha medo, pode ir cumprindo a tarefa, porque virão as energias, virão as forças e virá tudo o que for preciso para que aquilo se cumpra. E uma pessoa diz que não está conseguindo dissipar a sua fobia social e a insegurança que ela carrega desde criança. Bem, você esqueça isso, ponha isto de lado e comece a ajudar os outros. Porque qualquer coisa que seja o nosso problema, qualquer coisa que seja aquilo que está nos queimando, isso tudo muda quando a gente começa a ajudar quem precisa mais. Então, se você está insegura, se você tem medo de estar com os outros, se você se sente insegura desde criança, ponha isso de lado e comece a ajudar os outros. E aí você depois nos dirá que resultado obteve. Bem, nós sabemos que há um propósito para cada pessoa na vida. Assim como há um propósito para cada grupo. Há um propósito para cada povo. Há um propósito para cada nação. E há um propósito também para cada cidade. Nós desconhecemos essas coisas porque só pensamos em nós mesmos. E só pensamos em resolver aqueles assuntos, aqueles problemas diários, domésticos, materiais, pessoais. E esquecemos que a nossa vida tem um propósito. E nós não estamos muito ocupados em descobrir qual é esse propósito. E assim vocês veem que, como isto acontece individualmente, acontece também com grupos que às vezes vêm lutando por coisas que não é a tarefa deles, não é? E assim pode acontecer também com toda uma cidade. As cidades, por exemplo, que se transformam em centros industriais. E nós não sabemos se aquilo era o propósito desta cidade. E outras cidades também têm os seus programas, que nós não sabemos de que mente saíram. Não é? E assim os povos, as nações. E o que se constata, isso dito por instrutores espirituais muito conhecidos, nós sabemos que não há uma nação
na superfície da Terra que tenha cumprido o seu propósito. Veja que coisa grave. Não há uma nação que tenha reconhecido o que ela deveria fazer, não digo para ela, mas para a coletividade, para todo o planeta. E nós conhecemos nações poderosas que poderiam estar fazendo muito, não? Por outras que não têm recurso sequer para sobreviver. Quem conhece a África sabe disso, não? E outras nações também que existem. Agora, o aspecto feminino da criação, ele está se manifestando ultimamente muito mais diretamente conosco do que vinha se manifestando até agora para grupos. Esse aspecto feminino da criação, que nós conhecemos como Maria, ela para nós se intitulou Maria, que é bastante conhecida, não? No ambiente cristão, de forma que não há dúvida de nós sabermos de quem se trata. Nós não conhecemos bem o que é Maria, diga-se de passagem. Por mais que ela explique, que ela se dê nomes, não é? Nós não conhecemos tudo, porque, segundo diz a história da ciência espiritual, Maria pediu aos apóstolos, com quem ela se dava muito e os instruía, ela pediu que eles não deixassem documentado tudo o que ela estava realizando. Aqui não me cabe agora contar esta história, eu só estou falando deste detalhe. Então Maria, que até ressuscitava mortos, não tem isto relatado, porque ela mesma pediu que os apóstolos não relatassem essas coisas. E esse é o aspecto feminino da criação que hoje nós conhecemos como Maria. E ela então está nos dizendo que apesar de não estar sendo cumprido o propósito por indivíduos, por grupos, por nações, não é? Mas que a misericórdia e a piedade está fluindo do cosmos para todos. Isto nos revela que o cosmos quer resolver este assunto planetário ou este assunto humano com relação à humanidade da superfície deste planeta de qualquer jeito, de qualquer forma. E o que ela nos pede, o que ela tem nos pedido, é só oração. E foi numa dessas sessões em que ela pediu mais oração, que ela pediu essas 1000 Ave Marias que amanhã nós vamos realizar. Agora, ela disse nesse comunicado que quando nós oramos com o coração, nós atraímos graças celestiais. Nós não entendemos bem o que significa graças celestiais. Nós, por graça, entendemos muitas coisas, mas este termo, graças celestiais, nós não sabemos bem do que se trata. O que nós concluímos é que se nós, como humanidade, temos faltas tão graves nos nossos débitos, então é preciso uma graça maior para que esta humanidade seja salva, no sentido de que seja resgatada do seu atual nível de consciência, não é? E que possa participar do convívio e dos contatos com humanidades mais evoluídas. Existem humanidades mais evoluídas do que esta nossa, não? Nós sabemos que existem planetas habitados por humanidades que não são físicas, né?
que estão em outros níveis de consciência. E existe também uma humanidade intraterrena, existe uma humanidade suprafísica neste mesmo planeta, nesta mesma Terra, que está nos instruindo nesta época e que sempre nos instruiu. Então, a situação torna-se cada vez mais grave porque as transgressões que vocês podem acompanhar pelo noticiário, não? As transgressões são muito fortes. E a essa altura parece que não é mais possível mudar certas situações kármicas e certas situações materiais, ou certas situações grupais, não é? Ou da humanidade em geral. Mas é possível ainda salvar essências. O que nós chamamos de essências é o nosso ser interior mais profundo, aquele nosso ponto vital, aquele nosso ponto vivo, que está além dos nossos corpos, bem no nosso interior. Então a nossa essência, que podemos chamar também de mônada, podemos chamar também de espírito, não? A nossa essência, aquilo que nós somos na nossa realidade mais profunda, isso é indestrutível, aparentemente. Mas se ela quer salvar as essências, é porque há coisas que nós não conhecemos e não sabemos ainda a respeito de nós mesmos. Então, ela diz que a nossa situação é de precisar sermos salvos, redentos ou redimidos, e que está sendo oferecido todo o perdão disponível. Isto é, disponível quer dizer dentro das leis maiores, dentro das leis cósmicas, que não são essas leis da Terra. Então está disponível um tipo de perdão que não é normal, porque tanto nas comunicações dela quanto nas comunicações de Cristo Jesus, nós estamos sabendo que se nos dispusermos a nos unir a eles, que eles estarão abertos para nos receber, nos absorver, enfim, resolver este assunto, não? Que normalmente, pelas leis normais, pelas leis conhecidas, não teria mais forma de ser resolvido. Nós não temos ideia do que a humanidade como um todo transgride, porque nós somos partículas da humanidade e não temos ideia do que é o conjunto dos nossos pequenos erros, o que isto pesa no equilíbrio universal e o que isto está pesando no equilíbrio do planeta. Mas, enfim, ela diz que entregar todas as faltas cometidas para que se possa receber o perdão disponível. Eu estou insistindo nesse assunto porque eu sei que nós individualmente achamos que não temos tantas faltas assim. Achamos que somos boas pessoas, não é? Tanto assim que estamos participando de uma reunião como esta, estamos interessados em coisas espirituais, mas nós não somos só esses indivíduos que estamos aqui. Nós somos uma humanidade que é uma vida una. A humanidade é uma vida única. E nós temos esta ilusão de que somos separados. Mas isto é uma vida única. Então é bom que alguns que estão disponíveis para trabalhar por todos, não é? Por toda esta massa
que, no dizer dos instrutores, está adormecida ou está indiferente a tudo aquilo que as hierarquias sempre apresentaram como caminho, não? Então, nós estaremos convidados a assumir algo em nome de todos. Porque há uma coisa que nós não podemos compreender bem, porque nunca nos ensinaram isso. Agora é que isso está ficando cada vez mais claro. Mesmo Cristo, quando encarnou como Jesus, vocês sabem que ele disse aos apóstolos que não poderia dizer tudo, porque eles não iam compreender. Isso está escrito com outras palavras aí na Bíblia. Então, ele mesmo não pôde dizer tudo. E nós precisaríamos procurar um pouco, saber um pouco mais. E nós teríamos que saber que nós todos somos uma vida só. E que o que cada um de nós fizer de positivo nesta situação vai refletir na vida toda. E a consciência cósmica não nos vê como José, Maurício, fulano, Beltrano. A consciência cósmica nos vê como uma vida, a humanidade. Compreende? A consciência cósmica. E é lá, na inteligência cósmica, que as coisas se encaminham. Agora, quando um ou dois de nós, segundo a lei, estiverem sintonizados com a realidade estará dentro da humanidade. Então parece que facilmente vai se encontrar um ou dois ou três ou quatro, mas não é tão fácil assim não, viu? Não é tão fácil, porque quando a nossa alma percebe do que se trata, quando a nossa alma percebe qual é o tamanho da entrega que tem que ser feita, as coisas não são assim tão fáceis. Então, se 2 ou 3 estão reunidos, já é um verdadeiro milagre. E é muito bom que vocês estejam abertos para ouvir essas coisas, que nós estejamos podendo tratar desses assuntos, porque este é o momento de tratar. Não há muito tempo mais a perder desse tempo do nosso calendário. Não há muito tempo mais a perder. E os nossos espíritos, quer dizer, as nossas mônadas, estão muito empenhadas neste momento, tanto assim que estão mantendo vocês em união grupal para estudarem tudo isto juntos. Isto é um trabalho das mônadas que vocês não imaginam o quão poderoso é. Fazer com que pessoas no planeta inteiro, dispersas em tantos países, estejam concentradas numa pequena mensagem humildemente transmitida em um centro espiritual como este, onde não há milagres. Porque quando se faz um milagre, as multidões acorrem. Mas não é mais tempo dos milagres desse sentido. É tempo de nós revelarmos, conhecermos e vivermos a nossa fé. De forma que é isto que está se trabalhando. E as faltas são tão grandes que não há nem necessidade de se falar sobre elas. Basta receber isto, não é? Procurar compreender que isto é possível, porque das nossas centenas de encarnações nós não sabemos quais são os nossos débitos, imagine isso tudo somado. Então nós teríamos que realmente, neste momento, estarmos um pouquinho mais disponível para viver o mistério do nosso passado. Porque o nosso passado não é só o passado desta vida, que também nós não conhecemos, porque não sabemos, por exemplo, o que se passou quando tínhamos 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida. Começamos a ter memória
mais ou menos em 3, 4 anos de vida. Mas no útero da nossa mãe nós não sabemos o que se passou. De forma que nós não temos a memória nem desta nossa vida, quanto mais a memória do nosso passado. Então, quando nos dizem que está descendo a misericórdia cósmica, nós não temos uma gratidão suficiente. Não temos uma gratidão suficiente porque não conhecemos os nossos débitos. Não conhecemos os nossos débitos. Por isso é que nas nossas encarnações sofremos, padecemos tanto e às vezes não podemos evitar. Às vezes estamos diante de problemas, estamos diante de situações que não sabemos nem como tratá-las. Isso é o nosso passado que não está claro para nós. Então fica tudo assim no campo do mistério. E nessas transmissões que nós temos recebido, as entidades, estas grandes energias que têm sido canalizadas para nós, que têm colaborado para que a gente tenha todos esses conhecimentos. Então, isto está insistindo bastante que a gente faça uma entrega, inclusive das nossas culpas, que a gente faça uma entrega, inclusive daquilo que nós não conhecemos de nós. Até a psicologia já sabe que nós temos um inconsciente, um nível inconsciente, e nós não sabemos o que tem lá dentro, porque não vem a consciência. E nós sabemos também que temos um nível subconsciente. Do subconsciente vem certas coisas, mas também não vem tudo. De forma que nós só temos notícias daquilo que temos na consciência. E agora parece que não há mais tempo dentro do plano evolutivo para essa depuração não só do consciente, mas também do subconsciente e do inconsciente. Não há mais tempo dessa depuração se dar. Porque tivemos muitas oportunidades, tivemos centenas de encarnações para resolver isto e estamos no ponto em que estamos agora, de nem sabermos de nem sabermos coisa alguma das vidas passadas. Estamos ainda nesta situação. E isto precisa ser resolvido porque está no plano divino que o planeta não deve acabar, está no plano divino que a humanidade terrestre não deve acabar. Isso está no plano, de forma que isso tem que ser resolvido de alguma forma. E parece que a solução que foi encontrada foi que a gente queira entregar tudo de nós. Nos entregar completamente. Entregar inclusive aquilo que nós não sabemos o que é. Porque eles nos pedem que não tenhamos medo de fazer isto. Eles usam a palavra medo. Que não tenhamos medo de fazer isto, porque é isto que tem que ser feito. Porque quando você quer se entregar a uma vida maior, quando você quer se entregar a uma consciência maior, que é uma consciência universal, uma consciência cósmica, não é a consciência de ninguém, de nenhum indivíduo, é uma consciência total. Quando você quer se entregar a isso, existem aqueles prolongamentos dessa consciência total, desta consciência maior. E nós conhecemos vários desses prolongamentos. Conhecemos, falando conosco quase diariamente, Jesus, Maria. E conhecemos outros expoentes dessa consciência cósmica, dessa consciência total. Então, todas essas últimas comunicações para nós dizem que nós não tenhamos medo, nenhum receio de nos entregar, porque eles se encarregam
depois que nós nos entregarmos como seres, como essências, como mônadas, como almas, como egos, a gente se entregar assim como é, na sua totalidade, então, que as coisas estarão resolvidas. Mas nós temos livre-arbítrio e nenhuma força cósmica vai nos empurrar se nós não quisermos, neste sentido que se está falando. Claro que se nós não conseguirmos nos entregar e se nós não pudermos ter o nosso passado de coisas que fizemos resolvido, claro que no cosmos vai haver uma solução. E a solução é a gente não prosseguir como humanidade, mas haver qualquer coisa dentro de qualquer lei que nós não conhecemos ainda, que a nossa essência ou a nossa alma se desintegre e que nós retornemos aos reinos inferiores da evolução. E uma essência que, sendo indestrutível, não? Que tenha que retornar ao reino mineral, isso na economia cósmica, isso na economia do universo, é um fato muito importante. Isto é um fato que não é dentro da lei do amor, mas não há outra alternativa, não? De que nós, se não prosseguirmos, eu estou falando da humanidade, não é? Não estou falando de indivíduos que estão aqui. Estou falando com representantes da humanidade, estamos falando desse conjunto. Então, aquelas partículas desse conjunto que vão retornar ao reino mineral para começarem tudo de novo, isto dentro daquilo que se conhece como economia cósmica, não é uma coisa muito saudável. Não é um sucesso, não, de um certo nível da lei evolutiva. E algo tem que nos tocar, algo tem que nos sacudir, algo tem que nos despertar desse sono. Eu estou falando assim porque nos comunicados de Maria, que ela não está falando desse jeito, porque ela é uma mãe perfeita, e mãe perfeita não fala deste jeito. Então, nós temos que, segundo o comunicado de Maria, pelo menos fazer o que ela pede. E vocês têm visto o que ela pede? Ela está pedindo que nós oremos. Ela está pedindo que a gente ore, que a gente faça o possível para se comunicar. Oração, quer dizer, você se comunicar com os níveis superiores, você fazer contato com aquilo que está acima de você, que você pode nem saber o que é. Há pessoas que oram diretamente a Deus e que nem sabem o que é Deus. Nunca viram Deus, não sabem o que é isso. Tem notícias, mas não conhecem isso e oram a Deus. Então, ela só está pedindo que a gente ore como quiser, que a gente ore à sua maneira e que a gente ore para aquilo que for superior a nós. Claro, dentro do nível evolutivo, dentro do plano evolutivo, dentro da lei evolutiva, não? E não por outros caminhos que não são evolutivos. Então, ela não está dizendo, ore assim, ore. Ela está dizendo, orem, não é? Se comuniquem, falem com Deus, falem com quem vocês quiserem falar, mas façam isto. É a única coisa que está nos pedindo. E nós não estamos muito habituados a fazer isto. Há pessoas que oram só com a boca, que oram só com a mente e que não conseguem orar com o coração. A gente ora com o coração quando ama o que está fazendo. Então eu vou começar a orar, mas eu vou orar com amor. Não vou orar só com a mente. Não vou orar só com palavras.
Não vou orar só porque estou aceitando um convite. Ou não vou orar só porque estou com medo de que se não orar acontece qualquer coisa. A mente da humanidade é muito esquisita, vocês sabem disso, né? Que vocês todos têm mente, sabem como é esquisito esse núcleo do nosso ser. E quanto nós necessitamos de subir além deste núcleo, o quanto nós necessitamos de subir desse nível mental em que nos encontramos. Porque temos outros núcleos mais lá em cima. Mas esses núcleos mais lá em cima, nossos, nossa alma, nossa mônada, o regente das nossas mônadas, todos esses núcleos que nós temos lá em cima, não vão nos obrigar a nada. Esses núcleos estão nos observando, as entidades que são na linha da instrução estão nos observando, não é? As entidades que estão na linha do amor estão nos observando, não é? E procurando salvar o que é salvável, sem se envolverem, sem se intrometerem naquilo que nós chamamos de nosso livre-arbítrio, porque realmente temos esse livre-arbítrio. Vocês ouvindo tudo isto, dentro do livre-arbítrio de vocês, vocês vão orar ou não. Ninguém pode obrigar vocês a orarem. Vocês vão orar ou não. Vocês vão buscar orar com o coração ou não. Vocês é que vão resolver isto. Agora, isto não é impossível para ninguém. Isto não é impossível para ninguém que possa ouvir isto. Orar com o coração. Isto é, se procurar orar com amor, de repente a oração vai levá-los a conhecer o amor. Compreendeu? Como a coisa gira. Então, se você orar com amor, aquilo que nós entendemos por amor, se você orar com aquilo que você entende que é o amor, então o seu coração vai se abrir e aí você vai conhecer o amor. Lá dentro do seu coração, na sua essência e com a ajuda de todas essas forças, de todas essas energias cósmicas que estão se ocupando neste momento do planeta Terra e que estão se ocupando neste momento da sua humanidade da superfície de forma muito especial. Bem, mas aqui nós temos um comunicado do dia 7 de junho. E no dia 7 de junho, Maria diz o seguinte: quando uma alma, hein? Ela está falando da nossa alma, não está falando da nossa personalidade, do nosso consciente. Ela está falando da nossa alma. É uma oportunidade para nós nos conectarmos com nossa alma. Veja, quando uma alma resiste a aprender o que a vontade de Deus está designando nesse momento de vida, essa consciência ou essa alma entra num caminho de sofrimento. Será que algum de nós está sofrendo porque a alma resistiu, não quis aprender alguma coisa? Será que é isso que ela está querendo dizer também? Será que o nosso sofrimento não vem também porque nós nos recusamos a aprender certas coisas? Olha o que pode estar aqui, hein? Essa consciência, então, começa um caminho de sofrimento que no princípio é imperceptível. Imperceptível. Então a alma se nega a aprender. A alma não quer aprender o que ela ainda não sabe. O que é o caso de muitos, hein? Não quer aprender. E aí começa um sofrimento que no princípio ela não percebe. No princípio é imperceptível. E assim passa um certo tempo
E essa consciência que no começo parecia aliviada por não querer ingressar numa nova aprendizagem, porque a aprendizagem traz responsabilidade, né? Então há certas pessoas que não querem aprender porque não querem se tornar responsáveis por mais coisas. Porque a gente aprendendo se torna mais responsável. Então é melhor continuar ignorando, porque assim vai vivendo. Isto tudo é o que me inspira a dizer este termo aqui, este texto aqui. Então, assim passa certo tempo e essa consciência, que no começo parecia aliviada por não ingressar em um novo aprendizagem, começa a sentir desassossego. Porque enquanto a sua mente e as suas emoções parecem viver aquilo que desejam, sua alma e seu espírito ingressam em um processo de temor, por saber que não estão no caminho correto e que estão desperdiçando um tempo precioso. Sente que a vida não se detém, que as experiências que estão nas mãos do Altíssimo poderiam levá-la a erros que logo não permitem encontrar a verdadeira saída. Muitos estão nessa situação. Realmente muitos estão nessa situação. Se recusaram a aprender, se recusaram a absorver aquilo que tiveram oportunidade, não é? E que agora estão se sentindo um pouco desajustados. E ela diz: por que, meus amados, insistem em viver esse desassossego? Quer dizer, nós insistimos em viver desassossegados. Por que, meus amados, insistem em viver desassossego? É que não confiam em mim e não confiam no Salvador, meu Filho, Cristo Jesus? Será que vocês não confiam? Ela está perguntando. Tenham sempre presente, queridos filhos, que neste tempo eu estou com vocês, acompanhando-os pelos caminhos de vossa vida e quero que aprendam vossos novos caminhos, tomados pela minha mão, sem sofrimento, sem desassossego e sem temor. Sabe, isto pode suscitar uma certa tomada de consciência, não? E a gente começar a refletir um pouco sobre isto e de repente começa a se fazer uma luz interna. E aí, quando essa luz começar a fazer e a gente começar a perceber qual é a verdadeira situação, a situação em que a humanidade se encontra e a situação em que o mundo de superfície se encontra, não? Aí, talvez a gente vá se lembrar dessas mensagens. E esta, por exemplo, do dia 7 de junho, vocês encontram no www.divinamadre.org. E é bom que ao encontrar lá, copiem, porque leiam isso várias vezes, porque à medida que leem, vocês não vão se autossugestionando, como pode dizer a psicologia. Vocês, à medida que leem, à medida que absorvem, vocês vão se unindo a isso. E é se unindo a essas mensagens que nós começamos a senti-las realmente, começamos a senti-las em nós. E começamos a perceber o trabalho que elas fazem. E quando ela diz, eu os levarei pela mão, aí vocês vão entender o que ela quer dizer. Vocês vão entender o que ela quer dizer quando vocês se sentirem num outro movimento, que não foi produzido por vocês, foi produzido por essa ligação que vocês conseguiram através da oração, e aí vocês vão se sentindo conduzidos, mas vocês vão se sentindo conduzidos por uma força interior
que vem de dentro de vocês mesmos, né? Aonde se encontram todas essas energias muito conscientes, não? Que são onipresentes e que, portanto, estão dentro de nós também. Há muitas coisas que nós teríamos que experimentar. Há muitas coisas que nós teríamos que constatar e teríamos que experimentar mesmo, que viver. E diante de textos tão simples, basta que se leia com bastante atenção e bastante interesse para começar a sentir dentro de si essa simplicidade e ver que as coisas nossas não se resolvem bombasticamente, nem de forma complicada. As coisas nossas internas, os nossos medos, os nossos receios, as nossas indecisões, isso se resolve numa pequena virada de chave, sabe? Pequena virada de chave, que nem somos nós que fazemos isto, mas nós precisamos estar realmente entregues a esse mecanismo cósmico que nós desconhecemos ainda completamente, mas que estamos chegando no momento de perceber. Estamos chegando no momento de nos tornarmos, sabe, aqueles adolescentes que começam a ficar adultos. Estamos chegando neste ponto. Adolescentes que começam a ficar adultos. E este é o momento em que seremos ajudados pelas energias. E aqui ela diz: dessa forma, aprenderão através de vossa própria experiência a caminhar pelos caminhos do Senhor com discernimento e paz, e poderão assim saber que os caminhos que nos oferece a vontade divina são caminhos por meio dos quais encontraremos paz, liberdade interior, aqueles atributos que nos tornam servidores do plano para todas as criaturas. Porque nós não sabemos, por exemplo, uma coisa, que a vocação da nossa alma é servir. Esta é a vocação da nossa alma. E a nossa alma fica ali abafada, fica ali reprimida, sem poder exercer sua vocação. Por isso que ela está dizendo que é preciso servir ao plano de Deus para as suas criaturas. Essa é a vocação da nossa alma. Isto é uma novidade e é um sacrifício só para o ego humano. Mas para a alma, isto é a vocação dela. Quando ela se encontra na situação de poder servir, ela faz um grande agradecimento. E nós, que temos uma alma, não? Que estamos, uma alma encarnada dentro de nós, não? Encontramos aí uma chave para a nossa vida, para toda a nossa vida, para todo o nosso comportamento, para todas as nossas atitudes. Porque uma coisa é nós prosseguirmos vivendo de acordo com a nossa consciência humana. Outra coisa é começarmos a descobrir este núcleo anímico, esta alma, começarmos a viver com ela, através dela. Isto é outra coisa. Isto é um renascimento. Isto é como se a gente estivesse vivendo outra vida. E é isso que estamos convidados a fazer. Agora, parece que os tempos indicam que isto não se pode fazer pela metade. Tudo está indicando que isso tem que ser feito de forma total. Isso tem que ser feito com toda a vontade. Com toda a vontade. E com tudo aquilo que nós conhecemos como amor. Então tem que juntar toda a nossa vontade, tem que juntar todo o nosso amor e colocar nisso, colocar nesta entrega. Parece que é o passo que temos que dar.
É um passo que não custa nada, a não ser nós decidirmos fazer isto com o nosso livre-arbítrio. Porque se não quisermos, este passo não se dá. Agora, não ter medo de dar o passo e de cair em algum abismo, porque é justamente, parece que lá no abismo é que está o lugar onde a gente deve saltar. É tudo o contrário do que a mente humana e o que a educação nos dá. É tudo o contrário da educação moderna, né? É todo o contrário. De forma que se trata realmente de dar o salto, e fazer a experiência. Fazer a experiência.